Olá, pessoal. Estou aqui com a doutora Raquel. A doutora Raquel é nutri-oncológica. Vamos bater um papo muito importante, muito especial, que eu tenho certeza, não tenho sombra de dúvidas, que você vai ser acrescentado. A doutora Raquel, ela é clínica de Cascavel, interior do Paraná, presencialmente, na clínica dela, mas também atende o mundo todo via telemedicina. A doutora Raquel tem vasta experiência em nutrição oncológica, na parte clínica, e hoje nós vamos conversar com ela, vamos papel e lápis na mão, porque hoje conhecimento não vai faltar. Doutora Raquel, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Excelente. Doutora Raquel, a primeira pergunta é: o que é nutrição oncológica? Porque a gente sabe que nutrição é nutrir, é comer, ingerir, né? E nutrição oncológica é o que vem a ser isso, doutora? Na verdade, a nutrição, assim como a medicina, doutor Sam, ela vem cada vez mais nichando, né? A gente fala segmentando para que a gente possa, de fato, entregar o melhor para os pacientes. Então, a nutrição oncológica é a nutrição especializada na assistência a pacientes que estão em tratamento contra um câncer, né? Aí a gente está falando de uma infinidade de possibilidades, porque a gente tem pacientes em quimioterapia, em radioterapia, imunoterapia, bloqueio hormonal, cirurgia, enfim, é todo esse contexto, enfim, mas em alguma modalidade de tratamento para câncer. E aí a nutrição oncológica, então, é a forma de nutrir, obviamente, né? Mas para que a gente possa ter alguns objetivos específicos para esse paciente, né? Incluindo, por exemplo, potencializar a resposta imunológica, favorecer cicatrização cirúrgica, amenizar efeitos colaterais. Então, todo o foco da nossa assistência, de fato, é para nutrir esse paciente de forma que ele passe por essa jornada, né, de forma mais tranquila possível. Perfeito. Então, assim, na realidade, doutora, o câncer, né, ele tem estagiamentos, né? Eles têm estagiamentos de vários tipos de câncer, tem carcinoma, tem linfoma, adenocarcinoma e assim por diante. E aí tem os estagiamentos, né? Fase, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, né? Dos vários órgãos e tal. Essa nutrição é dinâmica a partir do que o estágio que o paciente se encontra, ou o que é bom para a saúde é bom em qualquer estágio do câncer, ou estágio da luta, né, contra o câncer? Não, na verdade, cada paciente é único. Eu sempre reforço demais para os pacientes, porque tem muito isso assim, né? De repente, conheci um paciente que fazia químio. Aí a gente acha que químio é tudo igual. E aí, se aquele paciente tem indicação de tomar, sei lá, o chá de espinheira santa para amenizar a dor estomacal, eu também dou e vou tomar também. Então, na verdade, a nutrição oncológica, ela deve ser personalizada e individualizada ao tratamento que o paciente faz. E aí, a forma de tratamento que ele tem depende do estágio da doença. Né? Eu sempre digo assim, câncer não é tudo igual. Né? Câncer é uma doença com múltiplas formas de manifestação. Então, é muito importante que o paciente saiba que, às vezes, tem duas mulheres com câncer de mama, por exemplo. Talvez a única coisa em comum é que o câncer é na mama. Mas às vezes são tipos de câncer diferentes, uma com receptor positivo, outra não, uma que vai ter que fazer quimiocirurgia, radiobloqueio, outra que só cirurgia e radioterapia, sabe? Então é importante entender que não é tudo igual, apesar de parecer, né? Então a nutrição ela tem que ser, de fato, individual, de acordo com o tipo de tratamento que o paciente faz. Muitas das abordagens terapêuticas, né, em sua a grandíssima maioria, ela vai afetar o metabolismo, vai afetar a absorção. Isso compromete muito, não só o metabolismo de fármacos, de drogas, né, de medicamentos, mas também afeta o metabolismo da digestão, né, de nutrientes e compromete bastante. Então, assim, eu acredito que nesse estagiamento da agressividade do câncer, do estágio do câncer, ou mesmo, né, do tipo de quimioterapia ou radioterapia ou imunoterapia que está sendo submetido o paciente, isso é muito importante. Eu acho que os profissionais que estão nos assistindo hoje, muitos médicos são inscritos no meu canal de YouTube, e muitos outros profissionais, mas isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. É muito importante quem trabalha com o paciente oncológico entender a amplitude do dano que a quimioterapia faz no corpo do organismo do indivíduo.
Então, sim, ela vai causar um dano, a gente espera, cruza os dedos, enfim, faz essa brava aí, para atacar o câncer, né? Muitas vezes não tem sucesso em atacar o câncer, muitas vezes a terapia tem que ser ajustada, adequada, etc. e tal, para que o câncer consiga burlar em algum estágio, em algum momento. Alguns cânceres são muito versáteis em burlar a quimioterapia. Mas a quimioterapia é muito eficaz em causar dano a tecidos saudáveis. Então, por exemplo, a mucosa intestinal ela é renovada a cada 21 a 27 dias. Então, assim, essa mucosa, essa renovação da mucosa, esse ciclo, né, celular da mucosa intestinal já é comprometido. Então, a absorção fica comprometida, né, doutor? Então, assim, como lida isso, nesse caso, com o paciente, muitas vezes, que desenvolve até um problema de mucosite na mucosa, né? Sendo feridas na mucosa, né? É importante, isso que você falou, assim, é importante entender o papel que, primeiro, né, que toda a equipe multi tem na assistência a esse paciente, porque eu sempre reforço os pacientes, assim, doutor, a nutrição não cura o câncer. Obviamente não, né? Se eu te falar assim, que a minha conduta, ou que o alimento X, Y, Z cura o câncer, eu tô mentindo. Mas a nutrição é fundamental, é essencial para que o paciente tenha condições de fazer o tratamento que o médico propõe, né? Porque isso sim pode curá-lo. Porque às vezes o que a gente observa na vida real, na prática clínica, é que existem pacientes com alguns tipos de câncer que têm uma terapêutica em protocolos bem definidos, que poderia levá-lo, né, ao estágio da cura que a gente fala, mas que ele não consegue seguir o tratamento em razão da toxicidade. Pois, como o senhor bem muito falou, a quimioterapia não é, né, tão seletiva, nada seletiva, na verdade. Então, a gente acaba tendo comprometimento de tecidos importantes, como, por exemplo, o intestino. E aí, vamos pensar que intestino é muito mais do que, qual que é o problema do intestino, né? Não é só, de repente, estou ressecado ou tenho diarreia. A gente tem que lembrar que a resposta imunológica que é a maior preocupação, sem dúvida, assim, 99% de quem chega no consultório e vai fazer quimioterapia fala assim, Nutri, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha imunidade? Esse é o medo dos pacientes, né? E pouquíssimas pessoas sabem que isso depende de forma direta, muito direta, do intestino. Sabe? Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam que a nutrição tem o papel também de melhorar a saúde do intestino e que isso, sim, é um dos fatores que vai contribuir para que esse paciente possa ter melhor resposta ao tratamento oncológico. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. Se você listar, né, se você pegar aí, a gente for listar aí os top 5, os top 5 problemas mais comuns que ocorrem no paciente oncológico, né, em diferentes estágios aí dos seus ciclos de quimioterapia, da terapêutica decidida, a estratégia decidida. Você vai citar mucosite, você falou agora diarreia ou constipação, aí vem dermatite, aí vem também essa perda de massa magra, né? Massa geral, então uma tendência à sarcopenia. Você tem aí uma grande queda na disposição, a fadiga contínua. Fadiga. Né? E se você pegar essa lista de todos, na centralidade disso está a imunidade. Está absolutamente a série branca e a série vermelha, mas principalmente a imunidade. E eu acho que é importante a gente falar disso, doutor, porque quando a gente fala dos hallmarks do câncer, né, lá que são as características específicas que a gente tem da célula tumoral. Como o senhor falou também agora há pouco, ela tem várias características que a tornam próprias disso, né? E um dos hallmarks, uma das marcas do câncer que a gente teve agora recentemente, há 2, 3 anos, né, que foi divulgado, é justamente associando também essa questão que a gente tem da microbiota intestinal, que são as bactérias que a gente tem lá no intestino, né? A capacidade que elas têm de promover ou inibir, então, a progressão tumoral, melhorando a eficácia de tratamentos como a quimioterapia e imunoterapia. Né? Então, eu estou falando de mexer, né, de olhar para um órgão, né, que é super importante e que pode me deixar em condições não só de ter uma boa qualidade de vida mesmo, né, mas de ter melhor resposta ao tratamento. Né? Então, isso é muito importante. Isso tem sido muito legal, porque nos últimos 20 anos, o câncer deixou de ser aquele problema de saúde de uma frente de batalha única.
sabe? Então, assim, vamos, né? Vamos atacar o câncer, vamos usar agentes citotóxicos, vamos usar agentes radioativos, vamos atrás do câncer com tudo que a gente pode. E hoje, 20 anos se passaram e viram que não é bem isso, né? Eu tive câncer aos 12 anos de idade e, né, a equipe técnica, ou a equipe médica, se resumia ao médico. Né? Então, o médico ele entende da patologia, tem uma noção da droga, né? Do fármaco, mas isso quem entende mais é o farmacêutico. E aí, né, tome na orelha do câncer, mas o paciente fica debilitado, e o sucesso da adesão, né, a melhora da adesão do paciente é extremamente comprometida. Então, hoje, se der um passo atrás, gente, a gente precisa dar o braço a torcer e precisamos ter equipe multidisciplinar. Precisamos entender que, como você falou, que sim, isso assim, é um sonoro sim, quando você tem uma abordagem multifuncional, multiprofissional, né, na pegada contra o câncer, o paciente tem uma grande chance de uma melhor adesão. Né? Então, hoje, né, o grande desafio não é só saber se o paciente vai terminar o ciclo. Né? A pergunta é se ele vai conseguir continuar. Exatamente. Então, assim, quando você pega o paciente, você vê a série branca dele, né, no hemograma, e ela vê uma tendência à queda, e isso é um filme que todo oncologista já assistiu, né? Ele já viu esse filme dúzias de vezes por dia. Né? Ele precisa ter uma estratégia para que possa reverter isso, né, ao longo do tempo, né? E manter esse paciente no mínimo de condição, e nas melhores condições, numa condição até ótima, né, para que isso não comprometa a adesão. Então, é bem interessante isso que você falou, porque cerca de 40% dos tratamentos de câncer, eles não têm sucesso. Muitas vezes o paciente fica refratário. Cara, 40% é quase metade. É metade, quase metade. Né? Você imagina isso, quer dizer, passar todo o transtorno e nem o médico, porque ninguém na equipe médica tem isso. Né? E hoje a sua prática clínica, doutora, é essencialmente no consultório ou você também tem uma prática clínica hospitalar? Não, eu vim de hospital, né? Eu trabalho há 17 anos na oncologia. Então, eu comecei no hospital oncológico aqui da cidade e hoje eu trabalho numa clínica, tem duas, na verdade, uma clínica e no hospital, fazendo tanto ambulatório quanto a parte hospitalar. Né? E a gente vê muito isso, assim, sabe? E eu sempre falo que bom se todo paciente pudesse chegar, não só na nutrição, né? Mas para a equipe multi, enfim, antes de começar o tratamento. Porque a gente vai acompanhando, por exemplo, lá, um paciente que faz protocolo com FOLFOX, né? Então, é um protocolo de quimioterapia que a gente usa para vários tipos de câncer. A cada 2 semanas ele faz aplicação por 12 ciclos, em geral, né? Então, são 6 meses de tratamento. A gente vai acompanhando esse hemograma quinzena a quinzena, quinzena a quinzena, quinzena a quinzena. E quando a gente observa uma tendência de queda, eu não vou esperar cair para ter que atrasar uma semana de quimioterapia, né? Porque se isso acontece, a recuperação dele vai ter que ser via fármaco, né? Eu não consigo com a nutrição, com o suplemento, melhorar isso em uma semana. Mas se eu percebo que essa linha do paciente, né, a contagem de leucócitos, de neutrófilos vem caindo, eu já ajo preventivamente, né, para que esse paciente possa, de fato, concluir os 6 meses sem interrupções, porque a gente também sabe que as interrupções podem comprometer a resposta que a gente quer ao tratamento, né, então, se a gente pudesse pegar esse paciente antes e acompanhá-lo, né, ao longo do processo, com certeza muitos teriam, né, um desfecho diferente, porque hoje o que a gente percebe é que nem todos vêm antes de começar o tratamento, né? Eles procuram quando, de repente, assim, já estão lá com ciclos atrasados, cheios de queixas, de efeito colateral, já perdeu, tipo, muita massa muscular, né? E aí eu digo, a gente vai dar um jeito. Só que, assim, vai custar muito mais para esse paciente, né? Vai dar um jeito, né, doutor? Tentar fazer uma mágica aqui. Vamos somar as forças aqui, né? Para tentar mitigar. E sim, é interessante isso que você falou, porque nós temos casos de pacientes que fez uso do Biovitin-Glucan e reverteu neutropenia em 7 dias. Absolutamente surpreendente. Assim, tanto dentro do pós-dengue e sob quimioterapia, né? Que conseguimos reverter isso.
inclusive um hematologista aqui do interior de São Paulo falou assim, cara, reverte muito rápido, né? Então, assim, sem efeito colateral nenhum. Então, assim, o miovite, ele tem casos, né? Tem casos e casos, como você sabe, né? Algumas vezes respondem mais rápido, outras não. Mas, geralmente, em dose de 3 de 15 ml, em 7 dias, tu consegue reverter a neutropenia da quimioterapia com o uso do miovite bilglucan. Uma coisa muito interessante que você falou, olha que interessante. Tu falasse assim, o ideal seria que eles viessem para a gente, para a nutrição, né? Antes de iniciar os ciclos de quimioterapia, né? Olha que interessante. Semana retrasada, eu estive visitando uma Nutri funcional, também da área integrativa. Ela é Nutri de uma clínica, uma das que ela trabalha, é clínica de estética. Então, preparar a pessoa para ser submetida a um procedimento cirúrgico de estética. Ela falou assim, doutor Sam, eu sei quem está tomando miovite e quem não está. Assim, noite e dia, sabe? É se dá água para o vinho. E assim, o médico já passa para mim assim, e ele aguarda o meu ok ou não. Eu pego assim, proteína C reativa, sabe? Redução dos sinais inflamatórios, tudo redondo assim. E assim, ela prepara o paciente, está sendo usado na pré-cirurgia, para cirurgia plástica, né? E pós-cirurgia. Então, ela pega o paciente de 60 dias antes, olha que interessante. Na estética, né? As pessoas estão se preparando e essa Nutri, ela está padronizando na prática clínica dela. Então, assim, muito bom seria realmente que a equipe médica, a equipe multidisciplinar, entendesse isso também e já preparasse esses pacientes para isso, doutora. Porque vai ter uma maratona. Qual a melhor forma de se preparar para a maratona? Se preparando para a maratona, né? Exatamente. Doutora Raquel, vai ser uma maratona, serão, né, 22 quilômetros ou 15 quilômetros para a gente correr. Puxa, isso não é preparação de um mês. Né? Mas 22 quilômetros é muito chão. Né? Então, você tem que começar a caminhada, caminha, corre, os dias para você se preparar para a maratona. Se você vai dizer, doutora Raquel, nós vamos fazer só a caminhada no parque. Né? Aí é outra coisa. Você se prepara para a caminhada no parque. Então, assim, eu entendo que a quimioterapia é uma maratona, né, doutora? É sim. Eu sempre comparo com os pacientes exatamente isso, assim. Gente, você não vai acordar amanhã e falar assim, vou correr 22 quilômetros, né? Se você quer correr 22 km, você vai cuidar do sono, fazer exercício, cuidar do que come. Então, por que você tem que acordar amanhã e falar assim, vou fazer uma cirurgia para ressecção do estômago? Não é assim, né? Ou vou começar a quimioterapia amanhã. Esse preparo começa muito antes. E veja assim, doutor, que a gente percebe nitidamente na rotina, né? E alguns oncologistas também já nos dão esse feedback, assim, sabe? Que é nítido o paciente que acompanha com a nutrição ao longo da jornada e os pacientes que não acompanham. Porque, de fato, faz muita diferença, né? Hoje ainda um paciente, eu conversei com ele fez um paciente super jovem, 34 anos, um câncer de estômago, T2, então, assim, ele descobriu por um acaso mesmo, assim, porque, né, é um começo do começo, enfim. E aí ele fez 4 ciclos de quimioterapia com FLOT, né, que é um outro protocolo, e hoje ele vem no consultório para fazer o pré-operatório, porque agora ele faz uma gastrectomia total e retoma mais 4 ciclos de quimio. E nós conversando, porque assim, ele fez esses 4 ciclos de quimio e passou ileso, mas assim, ileso, tanto que ele falou assim, Nutri, todo mundo me fala, viu, o que você está fazendo que você não tem efeito colateral? E ele, tô comendo. Ele falou, tô comendo. Ele falou assim, com dificuldade, sem dificuldade, seguindo a instrução que a Nutri passou, usando suplementação, fazendo exercício, tô comendo. Ele falou assim, então, o comer, de fato, né, faz muita diferença no processo. Com certeza, é magnífico, né, falar isso, porque é isso que prepara o corpo para o embate. Né? Porque realmente é um embate, é uma maratona, é um embate, como você falou. Né? Tem que se preparar, você prepara o sono, prepara a alimentação, prepara exercício, prepara alongamento. É exatamente essa mentalidade para entrar na quimioterapia. E aí, doutora, assim, tem muitos casos do evento, né, em que a pessoa fica ali diarreica, né, desenvolve a mucosite, e começa ali aquele ciclo ali difícil realmente de manter aquela qualidade de vida, porque a mucosa está atingida, né, que a parte toda orogástrica está comprometida ali com feridas e tal.
E aí o paciente começa a experienciar uma perda de apetite, né, doutora? Como é que fica? E aí, para cada sintoma, eu digo, para cada sintoma existem estratégias, né? E sempre tem o que fazer. Não pode normalizar, sabe, doutor? Ontem atendi uma outra pacientinha também, essa era mais idosinha, 70 e poucos anos, um colangiocarcinoma, em quimioterapia. E ela chegou no consultório, né? E eu falei, como é que tá, dona fulana? Ela, não, tô bem, tá bom, beleza. Aí, conversando na consulta, ela falou assim, não, todo dia eu vomito 2 a 3 vezes. Eu falei, como assim? A senhora falou que tava bem? Ela, não, mas é normal vomitar na quimioterapia. Eu falei, não é normal, né? Não dá para normalizar que é normal ter vômito, que é normal ter diarreia, que é normal ter mucosite. Né? Os protocolos, obviamente, eles colocam isso como um efeito colateral previsto, mas para todo efeito colateral previsto, existem medicações, que são os sintomáticos ou até profiláticos que o onco tem que prescrever, e estratégias da nutrição. Então, vamos lá, o paciente inapetente, né, que não tem fome, não tem vontade de comer. Então, vamos lá. Se ele consegue comer 50 gramas, né, que é o que ele consegue em cada refeição, então tá. Então, a gente pega o café com leite que ele está acostumado a tomar, por exemplo, e enriquece. Ele continua tomando 50 ml, mas eu vou colocar lá junto o módulo proteico, vou colocar um leite em pó. Ah, ele vai fazer no almoço 50 gramas de um purê de batata. Então tá, então a gente faz um cubo de carne, adiciona ali, a gente faz um ovo e coloca junto, né, para poder sempre agregar valor nutricional naquela porção que ele está comendo, por exemplo. Né? Ah, tá com diarreia. Então tá, gente. Então, hoje tem uma infinidade de módulos de fibra solúvel que a gente pode usar. Tem chá de maçã sem casca, tem chá entre casca de coco verde. Ah, tá enjoado, a gente tem gengibre, a gente tem picolé de limão, enfim, né? A gente tem que usar a alimentação como estratégia, né? Não é comer qualquer coisa ou comer só o que tem vontade. A alimentação, ela tem que ser estratégica, porque se ela for dessa forma encarada, ela vai amenizar sintomas, obviamente, né? Sempre, claro, não estou dizendo que não é para tomar o remédio que o médico diz para tomar se tem diarreia, não é isso. Mas acontece que se você manejar dessa forma, o que você vai ter que tomar de medicação para controlar o sintoma é muito menor, com toda certeza, né? E você sai desses dias mais nebulosos, mais rápido, né? E com mais força também, com certeza. Nessa questão daqui, a pessoa, né, perde o apetite ou está com o apetite comprometido, compromete também a disposição. E às vezes, né, abala, né, fisicamente, o semblante da pessoa, né, fica cabisbaixo e tal. E aí, na tua prática clínica, como que tu lida? Porque eu acho que tem aí o papel também do acompanhante, né, da família, do acompanhante, seja do cônjuge, seja do pai, da filha, né, do filho. Como eles participam dessa conversa contigo? Como é que você aborda esse bate-papo, doutora, com a questão do acompanhante, né? Eu falo que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? A gente tem que ter esse olhar também. Eu sou filha de um paciente, eu perdi meu pai por câncer, né? Meu pai faleceu aos 54 anos com câncer de intestino metastático para o Minha fígado. idade, doutora? 54 anos. Uhum. Então eu falo, eu conheci o câncer pela primeira vez sendo filha de um paciente. Né, o meu pai tratou por 2 anos e depois que ele faleceu é que eu tinha acabado de me formar, enfim, então quando ele faleceu eu falei assim, não, agora eu vou me dedicar a isso, é por isso que eu venho da oncologia, sabe? Então eu falo, eu já estive do outro lado e não é fácil, né? Não é fácil para o paciente, não é fácil para o filho, para o esposo, enfim, não é fácil para ninguém, porque o paciente não tem apetite, inapetente. Então tá, daí a gente que é familiar. Ah, ele sempre gostou de comer polenta, então você faz a polenta, ele vai lá e come meia colher. E você fala assim, gente, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, né? Acontece que ele não está conseguindo comer. Então, ter esse olhar empático e de cuidar do paciente, que, claro, ele é o centro do processo, né? Mas cuidar também de quem está cuidando e explicar para esse acompanhante assim, olha, não é que a sua comida ficou ruim. Eu recebo muito essa queixa, às vezes, de esposas, quando o paciente é o esposo, né? Porque, em geral, mulher tem isso de cozinhar em casa, enfim, e aí elas se sentem muito culpadas, porque fazem tudo que eles pedem e eles não comem, ou comem muito pouco. Então, acho que ter esse olhar e explicar que não é esse o problema, né? E aí pensar, construir juntos as estratégias para que a gente possa fazer com que ele, se hoje ele comeu uma colher, amanhã a gente tenta 2 colheres.
que pode ser muito pouco ainda, mas se ele conseguir, né, de 1 para 2, ele se sente mais forte, né, e tem a sensação de que está conseguindo aumentar essa ingestão. Uma estratégia que eu uso demais para os pacientes que têm inapetência, doutor, a gente, em geral, senta para almoçar num prato, né, tamanho de um prato normal, de almoço, de janta. Quando ele come muito pouquinho, eu falo assim, gente, ao invés de servir o almoço naquele prato desse tamanho, que aí o que ele come é isso aqui, a gente serve num pratinho de sobremesa. Ou até num pratinho de xícara, entende? Porque só o fato daquele pratinho de xícara, que é desse tamanho, ficar cheio de comida, e ele conseguir comer e dar conta daquilo ali, para o paciente, sem querer, ele reforça que ele está conseguindo comer tudo de novo, sabe? Então, são pequenos detalhes, mas que na prática fazem muita diferença, para que ele, de fato, ganhe de novo confiança, para que eles não tenham medo de comer, porque eles têm muito medo de comer, em geral, né? Medo de passar mal, medo de que alimento X, Y ou Z alimenta o câncer, sabe? Então, acho que devolver para o paciente a confiança, que ele tenha autonomia, né? Para que ele consiga passar pelo processo, é uma das coisas que faz muita diferença na resposta que ele tem também. É uma coisa que é muito importante também para o acompanhante, se você falar, né, cuidar de quem cuida, é que o acompanhante, assim, ele tem o direito, né, de estar cansado, fadigado, frustrado, né, e pode ficar. Escolhe o lugar, escolhe a hora para ficar, né, dessa forma. E eu me lembro quando eu estava no leito de hospital, algumas pessoas iam me visitar, uma criança, eu tinha 11 anos de idade, né? E às vezes a pessoa entrava lá e a pessoa ficava muito abalada, né? Porque você vê aquela pessoa rosada, bonita, né? E depois vê aquela pessoa, né, passando por aquela luta, mais frágil, né? Mais frágil, desfigurada e tal. E a pessoa, às vezes, tem aquele choque, né? E aí perde até o jeito, né, ali de estar lá, de dar alguma palavra de força, né? E eu me lembro que outras pessoas chegavam meio que assim, sabe, e tão meio sarcástico, assim, meio que nada tivesse acontecido. Puxa, cadê você? Nunca mais jogou futebol? Tá ficando fraco, hein? Deixa de moleza, hein? Ó, próxima escalada você vai estar lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Isso assim, uau, isso vem por outro ângulo, sabe? Uhum. E minha mãe, que foi minha acompanhante, ela teve muito isso. Tenho certeza, depois de ela sair da minha frente, assim, ela ia chorar as pitangas lá, Ia né? chorar sozinha no banheiro. Exatamente. Mas na minha frente, ali, durona, tem que comer, come tudo. Agradeço a tia, muito obrigado, ela dando injeção lá em mim. Né? Mas a minha frente, durona ali, pá, né? Não, vamos lá, não, limpa esse prato, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, não precisa passar muito, mas deu mais um pouquinho, só mais um pouquinho, olha, vamos lá, vamos ficar, né? Então, assim, é muito importante, né? Eu acho que você acompanhante se dar o direito, né, de frustrar, se cansar-se, né, ter a tua jornada como cônjuge, como acompanhante, como filho, né? A tua jornada. E na frente daquela pessoa que está batalhando, você cavar força lá dentro e não fazer aquela de tadinho, sabe? Eu acho que, para mim, como paciente, para mim foi muito legal, sabe? Você vem para mim assim, pô, Samuca, cadê você, cara do futebol? Brincadeira, hein? Faltando os treinos e tal. Então, né, você dá aquela animada e tal. Então, assim, para um acompanhante, eu acho legal, né? A gente dar essa perspectiva, né, doutora? E buscar apoio, né, doutor? Porque assim, ninguém tem que dar conta sozinho das coisas, né? Às vezes a gente acha que, às vezes alguns pacientes se acham assim, eles têm que ser o super-herói, ele tem que passar por aquilo assim ileso, ele não pode assumir um dia que ele tá mais frágil ou mais fraquinho, e o acompanhante. Gente, ninguém tem que dar conta sozinho das coisas, né? Para isso que existe a equipe médica, a equipe multiprofissional, e aí nessa questão, por exemplo, de como lidar com as emoções que vem com o diagnóstico, a gente tem o psicólogo, né, que é outra peça fundamental nesse processo. Então, gente, peça ajuda, né? Hoje a gente tem terapia, tem medicação, tem acupuntura, tem tanta coisa que a gente pode fazer para tentar aliviar esse processo, né? Mas para que assim todos estejam com a energia focada onde realmente precisa, né? Que é em busca da cura daquele paciente. Muito bom, muito bom, muito bom. Nessa questão do paciente aí com baixa imunidade e tal,
Como é que está a tua experiência, doutora, com o Biovit-Glucon? Algum relato, assim, algum caso que ficou marcante para ti? Porque tenho certeza que há um tempo atrás tu não usavas, tu não conhecias, né? E aí começou a usar. Como foi essa tua jornada, doutora, de hoje você está podendo adicionar, usar o Biovit-Glucon na sua prática clínica? A gente sempre usa, né, o Biovit como uma das opções para os pacientes, porque de fato, assim, ó, a gente percebe menos impacto na questão do dano que a gente tem ao sistema imunológico para esse paciente, e obviamente que isso impacta em menos interrupções de tratamento, né, e em terminar isso mais rápido. Poxa vida, se eu comecei um protocolo de quimioterapia hoje, que é para durar 6 meses, eu quero acabar daqui 6 meses, não daqui 8 meses. Né? Eu não quero ficar postergando esse processo. E sim, a gente tem pacientes que, eventualmente, como eu falei, chegam para a gente assim, ó, no meio do processo, já com muitas coisas para ajustar, já neutropênico, já suspendeu quimioterapia várias vezes, e aí a gente usa a dose de ataque, né? A gente chama dose de ataque do Biovit, e realmente percebe a diferença, né, nos pacientes. Tem até um colega oncologista aqui da região que um dia me perguntou de um paciente específico, ele falou assim, o que você está fazendo com esse paciente? E eu falei, dando comida e suplemento certo. Né? Porque o suplemento sozinho, eu digo, ele não vai resolver o processo, né? Nenhum suplemento sozinho. Mas se ele for usado de novo como estratégia, né? Com a alimentação bem ajustadinha, gente, dá muito resultado. Só que para saber a hora certa de usar o suplemento, a dose certa, né? A gente tem que saber quem é o paciente, porque como a gente falou lá no começo da conversa, né? Não é igual para todo mundo. Tem pacientes que respondem muito bem com 10 ml dia, sabe? E eu tenho pacientes que precisam usar os 15 ml dia 2 vezes ao dia, sabe? Então, isso é muito particular de cada paciente, mas o fato é que, de fato, né, é um produto que nos ajuda demais na rotina clínica. Até porque, né, doutor, eu estou falando de fato, mais uma estratégia que a gente tem para ter esse olhar de novo lá para o centro, né, lá para aquele intestino, para que a gente consiga utilizar o benefício que ele tem também para a resposta imunológica. Muito bom, verdade. Cada caso é um caso, né? As pessoas respondem diferentes. Tive casos em que a pessoa tomou o Biovit em 45 dias e houve redução da tumoração. E o mastologista perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Né? Ela fez, estou tomando só Biovit mesmo. Ela fez, tomando o quê? Biovit. Ela disse, olha, se eu tomou, reduziu 40%. Não conhecia. Como é, doutora? Não conhecia. Eu garanto que o médico não conhecia o suplemento. Não conhecia. Uhum. Ele disse, mas o quê? Ele disse, Biovit. Ele disse, olha, você é a terceira pessoa essa semana que está tomando ele chamou remédio, né, que é o suplemento. Sim, apareceu e teve redução da tumoração quando ele fez a mamografia, né, a imagem, né? E aí você vai continuar, eu vou falar com o oncologista e nós vamos acompanhar, né, para ver o que a gente vai fazer com esse protocolo. Então, tinha feito assim, um protocolo para 12 ciclos, reduziu para 6 ciclos, né? E aí a cirurgia foi bem menos invasiva e tal. Mas como você falou, chegou a tempo, a pessoa respondeu dessa forma, foi um protocolo de 3 e 15 ml e tal, bem mais agressivo. Mas cada pessoa é um caso, cada caso é um caso. O que realmente tem sido um privilégio para nós, como laboratório, é poder ver o compromisso que nós estamos tendo com o nosso profissional de saúde, que são vocês, né, e com os pacientes, né, através de vocês, que estamos servindo e fazendo diferença na prática clínica todos os dias, ao ponto de alguns hospitais já estarem padronizando na área de pacientes críticos, né, não só na oncologia, mas em UTI, pacientes com risco de sepsis, porque na centralidade de um risco de sepsis, você tem imunidade, né? Então, nós tínhamos casos de pacientes que tinham episódios, doutora, de 20 episódios de diarreia por dia. Estava no terceira geração de antibiótico, intravenoso, e não reduzia. Nada controlava. Nada controlava. Quando entrou com o Biovit, ele estava com um caso desbiótico e de imunossupressão gigantesca. E aí foi um caso em que, em 72 horas, saíram. Ele já não estava com 20 episódios de diarreia, ele estava mais ou menos com 8 episódios de diarreia. E em 48 horas, ele já estava aí com 100 episódios de diarreia. Foi assim, a equipe médica teve contato com a gente, foi bem interessante isso daí. E para nós tem sido um privilégio poder, né, contar com profissionais como você e ouvir casos, trazer esse feedback. Nós estamos, doutora, agora arrolando quase 200 pacientes
de câncer de mama não Uhum. refratária para um estudo clínico com o Biovit Glucan na Liga Norte Rio Grandense de Câncer, lá no Rio Grande do Nossa, Norte, que legal. Natal. Vai ser um duplo cego, quase 105, acho que quase 100 pacientes por braço, né, duplo Olha cego. só. E vai ser fantástico, e vamos estar medindo exatamente isso, medindo a ocorrência dos efeitos colaterais em quem toma e quem não toma Biovit, e para tentar padronizar e levar isso com mais segurança para o médico, dizer, não, vamos, doutor, vamos colocar isso no protocolo e ter mais segurança, né, para a equipe de nutrição poder realmente padronizar esse uso. Vai ser uma vitória marcante, né, doutora? Porque isso você vai deixar catedrático, né? Isso impacta a vida, sabe? Impacta a vida, gente. Eu falo, tudo que a gente pode fazer para esse paciente, para que de fato ele tenha condições de fazer o tratamento, a gente mexe no prognóstico dele, né? E é importante, eu acho muito, doutor, tocar a equipe médica com relação a isso, né? Porque em alguns serviços o nutricionista ainda não tem autonomia, sabe? Então, né? No meu caso não acontece, eu falo, felizmente, assim, por onde eu já passei, por onde eu passo, né, os profissionais são muito adeptos a tudo que a gente prescreve, mas eu acho que é importante impactar a classe médica para que eles, de fato, tenham consciência com relação a isso também, né? E sobre o Biovit, que o senhor falou antes também, eu conheci o Biovit por conta de uma plaquetopenia, né? Não foi nem pela questão de resposta imunológica. A primeira vez que eu ouvi falar do Biovit foi depois daquele, sei lá que ano que foi, que, nossa, o Brasil estava cheio de dengue, hospitais internados, plaquetopênicos lá. E aí eu ouvi falar, nem sei aonde também, assim, sabe? Mas foi uma conversa. E aí eu falei, olha, suplemento tal aumenta a plaqueta. Eu falei, bom, se aumenta a plaqueta me interessa, né? Porque lá no hemograma a preocupação não é só série vermelha, nem só imunidade, mas também a contagem de plaqueta, porque tem paciente que suspende ciclo por plaquetopenia, né? E aí eu fui atrás e comecei a estudar e falei, gente do céu, beta-glucana, né? Uma beta-glucana diferente, que não é a da aveia, né? Que a gente usa lá para Isso. no preso de diarreia, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, foi sem querer querendo que o Biovit caiu na minha vida, assim, ó. O pessoal fala, né, que você não escolhe a oncologia que nos escolhe, Sem, né? Sempre assim, né? sempre E, assim. doutora, hoje você clinica presencialmente em Cascavel. E online, como é que as pessoas podem te conhecer, te seguir, conhecer teu conteúdo, trocar uma ideia com você e eventualmente marcar uma consulta contigo? Como é que a gente pode entrar em contato contigo, doutora? Pode ser pelo site, né? Então, o meu site é Raquel Dreyer, né? O nome estranho da pessoa, mas que está aqui na legenda, então Isso. raqueldreyer.com.br. Lá tem as informações sobre, tem um pouco da minha história, da minha jornada, né? De tudo que eu faço, do método que eu uso para os pacientes, eu chamo de método AMAR, porque de fato eu entrego ciência, mas acima de tudo muito amor nas condutas, né? Porque eu falo a comida é afetiva e ainda mais agora, em um momento tão frágil, né? Ela toma uma dimensão ainda maior. Então, pelo site, né, quem precisar conversar comigo, ou pelo Instagram, né, que acho que é a maior rede de contato que a gente tem hoje, uma das maiores que a gente tem, né, @Raquel Dreyer, no Triunfo. Então, acho que é super fácil de me encontrar por lá também. Excelente. Doutor, então, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, eu estou conversando com a doutora Raquel Dreyer. Ela fala de Cascavel, eu aqui de São Paulo. Você está pelo Brasil e pelo mundo assistindo essa entrevista, esse podcast, esse bate-papo. Eu tenho certeza que ela acrescentou bastante. Essa pessoa fantástica, esse profissional, sem sombra de dúvida, extremamente capacitada, está à sua disposição para se trocar uma ideia. E talvez você conheça alguém que está lutando contra o câncer e precisa de estratégia que auxilie nessa adesão. Isso é muito importante, gente. O que a doutora tem falado é o seguinte, adesão ao protocolo preconizado. Então, a nutrição tem um papel muito central. Nós, do Laboratório SEMES, servimos profissionais como a doutora Raquel Dreyer, todo o canto do Brasil e fora do Brasil. Se você quer entrar em contato com ela, aqui na descrição desse vídeo vai ter o site dela, o Instagram dela, o WhatsApp da clínica dela, e tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de conversar contigo. Doutora Raquel, estamos chegando no final do nosso bloco. Eu gostaria de perguntar para ti que palavras tu tem para o nosso ouvinte, seja ele profissional de saúde, seja ele paciente ou acompanhante. Eu só gosto de sempre reforçar que o diagnóstico de
não é uma sentença, né? E que a gente pode hoje, e há 17 anos eu trabalho nisso, então pacientes que há 10 anos atrás a gente não tinha, né, nada para oferecer além de manejar sintomas, então hoje a gente tem inúmeras terapêuticas disponíveis, a medicina oncológica é algo que, assim, que evolui demais, a gente tem novos protocolos a todo tempo saindo, mas nada disso vai ter tanta resposta se esse paciente estiver desnutrido, né? E a desnutrição não é só olhar para o peso, mas é olhar para o quanto de massa esse paciente está perdendo, para o grau de toxicidade que ele tem no tratamento. Então, que vocês tenham esse olhar para a nutrição, né? Que não é proibido comer tudo, mas também não pode comer tudo que você quiser, que a alimentação tem que ser usada como estratégia para que, de fato, a gente possa favorecer, para que a sua jornada seja mais leve, para que você tenha condições de comer e de terminar esse processo o mais rápido possível. Não estou te ouvindo, doutor. Oh, perdão. Gente, estamos encerrando nossa conversa aqui. Se você gostou desse bate-papo, por favor, curta, comente e compartilhe. São os 3 C que eu peço que você faça. Uma coisa que eu tenho observado, gente, é que 70% das pessoas que consomem esse conteúdo desse canal, do meu canal, não estão inscritos. Eu peço a você que se inscreva, compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Se você é profissional de saúde, vai ser um prazer poder ouvir teus questionamentos. A doutora Raquel é uma pessoa que também faz parte de fóruns de discussões. Vai ser um prazer a gente poder trazer para nossos fóruns, para essas discussões que sejam científicas e, às vezes, até pessoais. Doutora Raquel, muito obrigado, querida, pela sua atenção, pelo seu tempo, sua disponibilidade e sua generosidade. Imagino que agradeço a atenção, eu fico sempre à disposição de vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, doutora. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.